Iniciando o nosso giro de notícias desta sexta-feira, não é isso, Virgínia? Temos a presença dele, Ney Lopes, bom dia! Bom dia, Laure. Seja bem-vinda, Virgínia. Estava faltando aqui na semana passada. Ney, muito obrigada. Muito obrigada. Estamos aqui juntos, o nosso time completo. O nosso time aqui para analisar muita coisa. Tem muita coisa acontecendo, desde a Ucrânia até Natal, né? Pois então, é. Vamos conversar aqui nesses minutos. Ney, eu queria já começar o nosso programa e sei que você vai fazer isso em nome de todos nós que fazemos a Jovem Pan News Natal, porque amanhã está marcada para ser celebrada a missa de 7º dia do falecimento do ex-senador e ex-governador Geraldo Mello. Ele faleceu no último domingo. Uma palavra, Ney, você que conviveu com Geraldo, você foi político na geração Geraldo Mello, eu queria que você já abrisse esse programa para a gente, até uma forma de nós prestarmos uma homenagem aí às vésperas da celebração do 7º dia do falecimento do ex-senador. Realmente, Virgínia, foi uma perda irreparável. Geraldo foi uma inteligência privilegiada, prestou serviços ao Rio Grande do Norte, um homem que tinha uma visão aguda do fenômeno não apenas político, mas também econômico, e com uma particularidade. Ele foi precursor da SUDENE. Ele fez um curso da CEPAL, que era uma comissão econômica criada pela ONU no início dos anos 60, e passou a ser até diretor de uma assessoria técnica da SUDENE, quando o órgão era dirigido por Celso Furtado. E com essa experiência ele veio a Natal, promoveu junto com outros amigos daquela época cursos de iniciação ao debate econômico do Nordeste. Eu mesmo, com 18, 19 anos, fiz um desses cursos no chamado CED daquela época. Então Geraldo teve uma marca muito forte na política e na atividade econômica e empresarial do Rio Grande do Norte. Amanhã, às 11 horas, na igreja de São Pedro, no Alecrim, será oficiada a missa de 7º dia do seu falecimento. E nós, mais uma vez, nos associamos aos seus familiares no profundo pesar pela sua perda. Pois é, Ney, aqui em nosso nome, aqui em nome de todos nós que fazemos a Jovem Pan News Natal, a gente leva um abraço para a Dona Dinólia e para todos os filhos de Geraldo e Dona Dinólia. Ney Lopes, sextou, como a gente disse no início do jornal, gasolina quase 8... quase não, tem postos cobrando R$ aqui em Natal, se você circular ali pela Zona Sul, principalmente na Avenida Engenheiro Roberto Freire. Ney, combustível nesse preço, consequências políticas de uma gasolina tão alta? Olha, é natural, a consequência política é natural, embora a gente não deva responsabilizar ninguém, e se há alguém que deve ser responsável é Putin, pelo alvoroço que ele está causando no mundo. Mas o cidadão que aperta o bolso e, consequentemente, o estômago também, fica querendo uma solução. Na madrugada de hoje, a Câmara aprovou o que já havia sido aprovado no Senado. Uma lei que vai permitir uma alíquota única do ICMS cobrado sobre os combustíveis em todo o país. Eu acho isso correto, porque atualmente um estado cobra 22, outro 25, outro 30, então uma alíquota única. A repercussão na redução do preço vai ser pequena, porque o ICMS já está congelado há algum tempo. Mas, mesmo assim, foi um grande avanço, que justiça se faça. O senador Jean Paul Prats, aqui do Rio Grande do Norte, desenvolveu um bom trabalho, na medida em que ele foi sensível em aglutinar propostas que vinham do governo e da oposição. Isso é uma atitude muito correta de quem é relator. Eu fui relator em muitas matérias e a gente tem que ceder. O relator não tem que fazer aquilo que ele quer, nem que ele pensa. Ele tem que ceder ao colegiado. Eu lembro que você foi relator de uma das matérias mais importantes para a economia do país, que foi a lei de patentes, né, Ney? A lei de patentes, essa foi uma dor de cabeça. Foram 4 anos, muito difícil, debates acirradíssimos, e eu sei o que é isso. Eu convivi com isso no Congresso Nacional.
Agora, a lei aprovada, que vai ser sancionada hoje pela manhã pelo presidente, concede também isenção do PIS/PASEP aos combustíveis até o final do ano. Olha, você veja, Virgínia e Laura, foram 13 aumentos de combustível em 2021, só em 2021. E foi um período de muita oscilação. A gente espera que essa alternativa seja realmente eficaz. Você veja que até a oposição, que começou querendo votar contra, outro votou a favor, teve medo de ser contra, porque é um tema que é unânime, todo mundo quer uma alternativa. Agora, nesse contexto, Laura e Virginia, uma coisa que eu acho absolutamente errada, eu não sou economista, consequentemente minha palavra não é uma palavra técnica, mas você veja o seguinte: há certo tempo, desde o final do governo de Dilma, o governo de Temer, o preço da gasolina tem uma paridade internacional. Agora, enquanto o combustível lá fora está alto e o produzido do Brasil está baixo, na hora de aumentar, a base é com o preço lá de fora. Quando o valor do litro aqui produzido, e nós temos uma produção quase autossuficiente de petróleo. Então, essa paridade tinha que ser alterada. Ou seja, você aumenta a gasolina pelo preço dela no mercado nacional. Isso poderia ter sido regulado nessa lei, Ney, que foi aprovada ontem ou não? Poderia, mas há muita implicação, Virginia, que a gente tem que entender. Por exemplo, o governo, a partir de Temer, abriu o mercado do petróleo, desativou as refinarias nacionais e muitas empresas estrangeiras estão importando petróleo derivado do petróleo. Então, se o preço do petróleo brasileiro fosse mais baixo do que aquele preço do petróleo internacional, essas empresas diriam, não, então a gente não pode importar, porque lá o preço é mais caro. O que aconteceria? Um desabastecimento. Porque em economia a coisa é assim, você arruma de um lado e desarruma do outro. Mas esse é um tema que eu acho que ainda deve ser muito debatido no Brasil. Mas, Ney, tem outra questão também da alíquota do imposto, é que tem muito governador que, apesar de ver essa questão da alta dos combustíveis, está falando que esses projetos são inconstitucionais porque eles vão perder muito com essa única cobrança do ICMS. A unificação da alíquota, né? Como é que Quais as fica consequências para os estados? Olha, a alíquota única, naturalmente, prejudica quem está cobrando alto, né? Prejudica, vai cobrar menos. Agora, é uma época eleitoral, o governador quer dinheiro para fazer eleição. Afinal de contas, a gente não pode achar estranho um governador lutar por receita. Mas não é uma coisa muito sensata no sentido do espírito público, não. Pelo seguinte, os governadores que hoje não querem ceder a esse momento difícil, eles não dizem que nos últimos anos a arrecadação do ICMS cresceu 120% acima do previsto. Rio Grande do Norte é um deles. O Rio Grande do Norte é um deles. Recebeu mais do que era previsto. Ora, chegou o momento de um sacrifício do interesse público, porque o cidadão não pode ser esmagado por essa voracidade fiscal. Agora, o governo do estado, ontem nas redes sociais, através do secretário de Planejamento, Aldemir Freire, cantou em verso e prosa que o governo mantém congelado aquela pauta, Ney, aquela pauta quinzenal que regula o preço do combustível. Ele anunciou que o governo vai manter na casa, se eu não me engano, de R$ 6,85, que é um valor anterior do preço do combustível, né? Então, isso também faz uma diferença, né? Aqui para o nosso Rio Grande do Norte. Mas hoje a gente já amanhece aqui com essa notícia de gasolina R$ 8. Não segurou muito, não. O reflexo é mínimo, né? É o que eu disse aqui no início, o ICMS está congelado e o Rio Grande do Norte é um dos estados que congelou. E isso vai fazer com que a repercussão dessa lei, como eu já falei, seja, de certa forma, diferente nos estados. Mas é um avanço. Vamos ver as consequências, não deixa de ser um avanço. O óleo diesel é que pode reduzir 60% do preço do litro. Seria a maior redução do óleo diesel. Na gasolina não chega a isso.
Ney Lopes de Souza. 60% não, 60 centavos. Centavos, 60 centavos. Né? Os 60 centavos no preço da gasolina faz muita diferença. No nosso caso bolso. Do diesel, né? Caso do diesel. E o diesel é o principal combustível aí do transporte econômico do nosso país, né? Nosso transporte é todo rodoviário, né, Ney? Nós não temos praticamente transportes ferroviário e o marítimo, o fluvial ainda é muito pequeno. Vai aumentar os produtos também. Isso aumenta, mexe com todo o nosso bolso. Mas, Ney, você disse que na economia se arruma de um lado e se desarruma do outro. E da política, hein, Ney? Essa desarrumação, arrumando um lado e desarrumando o outro. A gente chegou uma sexta-feira, segunda, metade do mês de março, praticamente, né? E sem o candidato da oposição, lá na Assembleia essa semana eu circulei bastante e vi que tem uma pré-data anunciada, que seria a semana que vem, para o mistério de Fátima ser revelado. Quer dizer, no caso, o mistério de Ezequiel, né? Vamos fazer um bolão para ver se ele é ou não candidato ao governo pela oposição, Ney Lopes. Ainda bem que Ezequiel é o nome do profeta, né? Bíblico. Ele está fazendo jus ao nome, né? Mas a dúvida existe, a gente sabe como são as coisas. Eu acho que isso tem uma causa, sabe? A oposição titubeou muito. Ficou fazendo lançamentos de balões de ensaio e não definiu. Se não definia candidato, podia ter definido critérios de governança. Até porque eu acho que o candidato a ser lançado, se vier a ser lançado, tem que vir respaldado por propostas. Essa história de arrumadinho político, bota fulano aqui porque é do PSDB, a vice é de tal partido, esse fulano é meu amigo, vai ser suplente senador. Se fizer isso, perde a eleição. Você já viu Vilma perder a eleição, você já viu Henrique perder a eleição, porque fizeram isso. Quanto mais agora que o povo está atônito, o povo está desesperado com a pandemia, com a guerra, e vai pensar muito antes de votar. Ninguém se engana. Ô, Ney, então, Perdão, Ney. Não, porque você falou dessa arrumação, o pessoal está na curiosidade de Ezequiel, e eu tenho outra, viu, Virgínia e Ney? Eu queria saber onde é que Walter Alves finalmente vai ficar. Ele vai ficar com Fátima ou será que ele vai ficar do lado da oposição com Ezequiel? Eu também queria saber essa posição de Walter Alves. Olhe, se você souber, me diga. Porque se você me disser e for certa, aproveite e me diga a Mega Sena de amanhã que eu quero ganhar. Pois é, diga os números pra gente ficar rico no domingo, Ney Lopes. Porque eu nunca vi um jogo. Mas diz que ele tá numa casadinha com Ezequiel, viu? Walter Alves, diz, daqui a pouco. É o que dizem, né? Mas foi para São Paulo se encontrar, dizem também, né? Parece que não entrou no avião, olha, não. Eu não quero fazer prognóstico pessimista, mas esse pessoal agindo assim, não está vendo que o povo está de olho aberto, essas coisas não pegam bem. Se é para contestar Fátima, no caso um candidato de oposição, tem que chegar e dizer, nós somos candidatos porque pensamos assim. Defendemos isso. Mas com essa história de vai e vem, de arrumar lugarzinho para vice, para suplente, para não sei para quê, para fazer... Olha, eleição majoritária, a influência de lideranças, de deputados estaduais é mínima. É preciso que se forme um grupo, é claro, para todo mundo trabalhar, se movimentar, mas a influência é mínima. Quer dizer, Ezequiel tem todos os deputados estaduais. Deputados estaduais, na prática, desde que eu me entendi de gente em política, o que é normal, na eleição eles lutam pela eleição deles. Se o eleitor quiser votar no candidato dele de governador, muito bem, mas se não quiser, ele aceita o voto. Então, dentro dessa lógica, é preciso ter uma visão macro do candidato, se preparar para uma disputa de ir buscar no povo, com ideias, com propostas, com coisas inovadoras, o voto popular. Quem estiver apoiando, ajuda. Eu não estou dizendo que não ajuda. Mas esse negócio de tem tanta... Porque se prefeito valesse, deputado, Vilma não tinha sido eleita governadora, nem Robson Faria. E eu perdi a eleição. Ney Lopes, o que a gente escuta não é muito essa linha aí que você está falando da força dos prefeitos.
Com quem você conversa, e aí eu vou desde o presidente da FEMURN, que disse isso aqui publicamente, verdade. e até outros prefeitos com quem você se encontra, eles dizem que o quadro 2022 é diferente. Por quê? Porque o governo Fátima está chegando ao último ano sem ter se aproximado dos prefeitos, sem ter viabilizado recursos para investimentos nos municípios e ter ficado somente no foco do funcionalismo público, deixando os municípios à deriva e indo buscar recursos para projetos junto ao governo federal. Então, essa insatisfação dos prefeitos estaria aí colocando em todos eles uma espécie de gás para ir para as ruas na tentativa de não viabilizar o projeto de reeleição de Fátima. Você vê esse foco, você vê essas características também para o pleito desse ano? Virginia, em primeiro lugar, eu quero que fique bem claro, eu não estou desmerecendo, nem estou reduzindo, nem diminuindo a força, a presença, a influência do prefeito. O prefeito é um elemento fundamental na arquitetura política. Eu reconheci, deve ser prestigiado, deve ser ajudado, eu sempre reconheci. Não se faz política sem diálogo com o prefeito, até suprapartidariamente. O que eu disse é que o prefeito, até por ser escanteado, como você mesmo disse que muitos dizem, até por não ter muito acesso, eles estão em situações políticas difíceis. E caberia ao candidato de oposição transmitir a eles uma mensagem de confiança. Olha, eu fui eleito, eu vou tratar o municipalismo assim. Eu vou fortalecer as prefeituras. Aí sim, porque você atingiria o prefeito e podia chegar à comunidade. Mas pensar que o prefeito, pelo cargo que detém, apoiando A, B ou C, esse que ele apoia vai ganhar no seu município, eu não acredito. Pode ganhar e pode perder. É a tal da transferência de votos, A né? transferência de votos é muito difícil. E vou lhe dizer mais, eu tenho conversado com muitos prefeitos honestos, e eles mesmos me dizem, Ney, transferir voto majoritário hoje é muito difícil. Proporcional, não. Proporcional, a influência é quase total. Ney, mas majoritária é muito difícil. Quando a gente consegue um apoio de um presidente, como o Rogério Marinho já está conseguindo e vindo pela quarta vez aqui com o presidente inaugurar. Na outra semana, na próxima né? semana. O que é que você acha aí desse mega apoio? Influencia ou não na questão do eleitorado potiguar? Olha, quando eu fui candidato a vice-prefeito de Natal com Vilma, em 1988, se não me engano, nos elegemos, todo mundo dizia, olha, Vilma é impossível de se eleger, porque Henrique tem o apoio do presidente José Sarney. E tinha. Além do presidente que disse que votava nele, o pai era ministro de Estado. As urnas abriram-se e não foi bem assim. Eu não quero dizer que o apoio do presidente Bolsonaro ao ministro Rogério Marinho não vale. Vale até. Agora, eu acho que vale até muito mais o trabalho que ele tem feito em benefício do Rio Grande do Norte. O Rogério é um bom ministro, ele cuidou do Rio Grande do Norte, ele trouxe coisas que estavam na gaveta e que hoje são realidade no Rio Grande do Norte. Agora, eu não acho que o fato dele ter o apoio do presidente Bolsonaro por si só determine a sua vitória. Ele vai ter que cuidar de muita coisa na sua campanha, sobretudo ter uma proposta legislativa consistente, que transmita confiança ao eleitor, e vai depender também da posição do presidente Bolsonaro na época da eleição, né? Se ele estará numa posição boa no sentido das pesquisas ou não. A gente não pode subestimar o apoio do presidente, mas não pode dizer que, tendo esse apoio, já ganhou o candidato. A sexta-feira amanhece com mais um resultado de pesquisa que mostra aí um crescimento no percentual da indicação de votos do candidato Jair Bolsonaro. Um crescimento até mais significativo do que o percentual de Luiz Inácio Lula da Silva, que nesse momento parece ter estagnado nas pesquisas de opinião, Ney. Olhe, esse fenômeno realmente deve ser considerado. Eu sempre disse, não sei se você se recorda, que eu achava que aproximando a eleição Lula caía. Porque o tiroteio em cima de Lula e dos seus aliados vai ser muito grande.
sobretudo nessa área da corrupção. E é evidente que Bolsonaro teve suas dificuldades, e tem, mas as dificuldades de Bolsonaro são mais pelo que ele diz. O problema de Bolsonaro é a boca. Ele fica calado, ele avança, e quando ele fala, ele cai. Porque o governo tem muita coisa boa, ninguém pode deixar de negar. E as pesquisas começam a revelar que Lula não está com aquela ascendência que ele pensava. E há um fato que demonstra bem isso, é a inquietude do Lula nos últimos dias, que chegou a dizer ontem no estado de São Paulo que aceita apoio até de quem votou o impeachment de Dilma. Quer dizer, Lula está juntando tudo que pode no sentido de aproximar-se do centro, porque ele sabe também que se ficar só com a esquerda radical, ele cria uma barreira para a eleição dele. E, por outro lado, esse aumento de Bolsonaro também reflete a queda ou quase a inviabilidade da terceira via. Essa acabou, Ney, a terceira via? Essa semana até lembrei muito de você, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi para uma entrevista coletiva, transmitida inclusive ao vivo pelos principais veículos do país, abrindo mão aí, dizendo que não é candidato em 2022 à presidência da República. Eu acreditava muito nele, você sabe, eu disse aqui várias vezes. Para mim foi uma decepção, ele mostrou-se assim, mineiro demais, vacilante demais. Porém, é uma decisão dele. E eu acho que a terceira via pode até surgir, mas a essa altura é muito difícil. Nós vamos ter um país polarizado entre Lula e Bolsonaro. Ciro é um homem inteligente, eu sempre digo, é uma proposta consistente, competente. As ideias de Ciro têm muita densidade, mas Ciro não está conseguindo chegar ao eleitor. Uma das razões é ele é muito irracivo, ele separa muito, ele não agrega nas palavras. Então, com essa posição de queda de Lula e avanço de Bolsonaro, a gente vê que a tendência é a polarização e a terceira via vai ser muito difícil. Eu queria saber da sua opinião, que você fez aí uma observação boa aqui. Jair Bolsonaro tem boas ações, mas é bom de boca fechada. Já Lula, ele é a oratória, né, que o pessoal se emociona, embora tenham muitas coisas contra, né? Inclusive as acusações da corrupção. E nas últimas eleições, vocês lembram, né, Virgínia e Ney, que Bolsonaro evitou os debates. Será que esse ano vamos ter um debate realmente entre Lula e Bolsonaro, ou será que os dois que também houve-se, né, que não queriam ir a debate, vão se encontrar, ou não vai existir debate? Como é que eles vão fazer nessas eleições de 2022? Eu estou curiosa em relação a isso. Essa é uma expectativa dessa eleição. Teremos debate entre os dois, né? Eu acho que sim, viu, Laura? É impossível fugir o debate. Da outra vez, Bolsonaro escapou porque não houve debate. Mas agora ele aprendeu mais, passou 4 anos no governo. Já tem o que mostrar. Já tem o que mostrar. Enfim, eu acho que teremos o debate. E será um debate radical, entre esquerda e direita, né? Lula querendo enfeitar com uma mistura de centro, mas vai ser difícil, porque se ele proteger muito, exaltar muito o centro, ele perde esse e vice-versa. Mas vai ter debate, eu acho que vai. Ney Lopes, a gente está encerrando a semana também, aqui trazendo o nosso assuntozinho para a nossa política local, numa semana também de muita especulação, né? Quando não se tem fatos, a imprensa fica toda na especulação. Foi uma semana que não contribuiu em nada pelos processos sucessórios, porque nós não tivemos nenhuma definição, a não ser a ida dos políticos a Brasília na tentativa aí de manter o comando de algumas legendas, como foi o caso do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que ganhou aí uma sobrevida na presidência do PDT por 3 meses. Você ficou com a orelhinha em pé, Ney, quando viu essa renovação na presidência do diretório por um período tão curto? Eu acho que isso é decorrência de uma crise interna que se diz existente hoje no PDT nacional. Há uma corrente do PDT nacional que quer ir para Lula. E a outra que acha que isso é uma deslealdade com o Ciro. Então, como
Carlos Eduardo já optou pelo PT, porque é óbvio, né? Eu há mais de um ano que não falo com Carlos Eduardo, embora seja do PDT ainda, mas ele não procura, ele é muito fechado. Ah, você é filiado ao PDT? Ainda, só filiado, né? Mas não tenho militantes, até porque o presidente do PDT não dá muito peso a isso, não. Mas eu acho que isso é consequência justamente dessa antecipação da aliança de Carlos com o Fato. Então o PDT Nacional fez o seguinte: vamos deixar ele aí 3 meses e ver como vai ficar o cenário nacional. Não deixa de ser uma certa insegurança, e o que pode fazer com que até numa véspera, é um fato interessante que eu vi agora, sabe, Virginia? Numa véspera de convenção, você tira o comando, PDT, né? Ele perdeu o comando e o PDT impedir a aliança com Lula, e ele não terá mais tempo de se filiar ao outro Então partido. Eu acho que nesse aspecto que você está observando, eu também fiz essa leitura, eu acho que a tendência é o ex-prefeito de Natal mudar de legenda nos próximos dias, viu, Ney? Pode ser, se ele quiser segurança, tem que fazer isso. Tem que fazer isso. E eu já ouvi falar que tem 2 legendas aí que são simpáticas aí para abrigar aí o ex-prefeito, que seria o PV, que pode federar com o PT e o PCdoB, e a outra legenda é o PSB, que não vai federar, mas tem aí uma linha de apoio à candidatura. Olha, isso aí eu não sabia, de não. Fátima, né? Então, Carlos... Eu concordo com você, Virginia, concordo totalmente. Eu acho, por essa ilação que nós fizemos aqui, Carlos Eduardo tem que ir para uma outra legenda, porque senão ele pode ficar seguro no pincel. Ele não está com a base segura no PDT, não. Ele está com aquela ameaça, assim... Se ele uma espada de dama. Ou seja, se ele tivesse tão seguro, o PDT não tinha dado só 3 meses a ele. 3 meses a ele. E se eles tirarem ele com 2, 3 meses, até por uma decisão do partido? Pois é. Ele então... não pode ser candidato, pode ser a inviabilidade dele. Hoje, Carlos Eduardo vive essa insegurança partidária, com certeza, né? Ele está nessa insegurança partidária e eu acho que quem não... Não sei se ele pensa assim, mas eu acho. E a candidatura também de Ciro Gomes pode, a qualquer momento, inviabilizar o projeto local dele aqui, né? Pode. Então... E se inviabilizar, como é que vai ficar ele apoiando Ciro Gomes e Fátima apoiando Lula? Eu acho muito difícil o PT aceitar isso. Você está vendo em São Paulo como eles estão fazendo um esforço sobre-humano para tentar colocar o Márcio França, para o Senado e Haddad para o governo. Justamente porque eles querem unificar o discurso, né? Mas são interrogações. Você veja como é curiosa a eleição desse ano no Brasil. Nós estamos aí há menos de 7 meses com tanta indefinição. Total indefinição. E aqui no Rio Grande do Norte, sem candidato também, né? A oposição. Você não conhece as federações e vai falta ainda bom tempo para conhecer, porque até 31 de maio pode formar a federação. Pois é. E também a janelinha até 1º de abril. A janela fecha antes da federação ser definida. Isso está sendo um problemão para os políticos, viu? Porque eles não sabem, assim, migrar nesse momento para uma legenda e vai que a federação não aconteça. E quem tem potencial de votos pode não se eleger. Então, Ney, Rivotril e, eu vou dizer o outro remédio. Lexotan, Rivotril e aquele omeprazol, que tira dor do estômago, porque tem muita gente ansiosa aí, sem dormir, por causa dessa indefinição. É um voo no escuro, viu? É um voo no escuro. E na Assembleia, com um detalhe, só para a gente encerrar, que Laura já me mostrou o relógio 2 vezes. Na Assembleia tem um detalhe, porque esse voo no escuro está atingindo boa parte dos deputados que eles estão na dependência de uma definição de Ezequiel. Então está complicado para eles também. Haja remédio. Mas o relógio nós não atingimos ainda não, porque a promessa de Erasmo era 30 minutos do nosso papo, né? E nós não estamos ainda a 30 minutos. Estamos não? Então pronto, o cronômetro é seu, né? E agora eu vou ficar no seu cronômetro, viu? Mas eu termino a hora que você estiver. Eu queria apenas registrar aqui o mérito do prefeito Álvaro Dias em ter sancionado o plano diretor de Natal. Foi um grande avanço, o prefeito está de parabéns, ele comandou, ele levantou esse tema. Abre-se uma perspectiva de crescimento de Natal. Foi um avanço. Sem dúvida nenhuma. Também... Ney, e você, curiosidade, tá de máscara ou sem máscara? Não, eu quando saio uso máscara. Eu sou muito a favor da máscara, das medidas preventivas.
Mas não estou com aquele rigor todo, não. Eu acho que o prefeito agiu certo em liberar. Hoje o Parnamirim liberou também. Eu queria também, ao final, Laura e Virginia, registrar que será muito gratificante para mim, para a Abigail, para a família, terça-feira próxima, por iniciativa da vereadora Camila Araújo, a Câmara Municipal de Natal vai instituir a comenda Ney Lopes Júnior para o consumidor. E terça-feira é o dia do consumidor. Então, várias pessoas serão agraciadas numa sessão às 19 horas de terça-feira na Câmara Municipal de Natal. Realmente, Ney Júnior foi um lutador, dirigiu o PROCON, aqui foi diretor do PROCON Municipal, e ele era um entusiasta da defesa do consumidor. Quantas vezes a gente não entrevistou o Ney Júnior sobre a defesa do consumidor? Me lembro que todas as pautas que a gente tinha dúvidas, Ney estava aí para nos auxiliar. Na verdade, ele é o único diretor do PROCON que eu me lembro pela atuação dele, porque realmente ele fez com que o PROCON criasse essa visibilidade que antes não tinha, não existia tanto. Pois é, então homenagem justíssima da Câmara Municipal. Terça-feira, Ney? Terça-feira, 19 horas. Que bom. Agora, por fim, eu estou dizendo por fim muitas vezes, mas é por fim mesmo. Venho lamentar a morte de Walter Gomes, né? Um jornalista, trabalhei com ele, era uma pessoa de muito talento, foi diretor da Tribuna do Norte, faleceu em Brasília e nós lamentamos muito o falecimento de Walter. Pois é, Walter que foi o primeiro jornalista a fazer uma intervenção gráfica, né? Veio para convite de Aloysio Alves na época fazer a primeira reforma gráfica do jornal Tribuna do Norte. Deixou muitas lembranças, não é, Ney? De maneira... Sim. Não, pois não, pode falar. Ney, a gente quer desejar para você um bom final de semana, né? Que a gente possa estar junto, se Deus quiser, na sexta-feira que vem. E deixa aqui o finalzinho para as suas despedidas. A minha despedida é apenas somar a confiança de que o mundo caminhe para dias de paz, né? A gente dorme e acorda na inquietude dessa guerra. Realmente as posições do líder soviético Putin levam o mundo a uma grande tranquilidade, risco de crise de combustível, de alimentos, etc. Deus nos proteja e permita que esse assunto seja encaminhado. O presidente da Ucrânia já disse que se dispõe a conversar com Putin, ele está disposto. Aliás, esse rapaz tem se revelado um estadista e a gente espera que tudo dê certo. E com essa esperança, eu me despeço de todos desejando um feliz final de semana. Bom dia. Obrigada, Ney. Até sexta, se Deus quiser. Bom dia, Ney. Muito obrigada. 8 horas e 47 minutos.